Glória a Deus. Quem está feliz, dá glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus? Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículo de número 10. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na tua vida hoje, querido. Glória a Deus. Vamos lá, você que está aqui, você vai abrir a Bíblia, né? Só quem está em casa que vai ver o versículo. Todos acharam? Vira para quem está do seu lado e fala assim, vem. Fala para quem está do seu lado assim, Deus está falando, vem. Vira para quem está do outro lado e diga assim, Deus está falando, vem. E que hora que é para ir? Que hora? Fala para quem está do seu lado, ó. Está entendendo o que está escrito aí? Êxodo 3:10 diz, vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Amém? Só isso, mas tudo isso. Pega na mão de quem está do seu lado aí. Deus, fala com a tua igreja. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão participando, Deus, fala com eles. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor visita cada lar. Tua presença nos conforta, nos consola, nos edifica. Eu quero declarar, Deus, a tua presença em cada um. Fala conosco, abençoa cada vida. Te peço, abençoa os nossos apóstolos, os nossos pastores e cada filho espiritual, os que estão aqui, os que estão em casa que não puderam vir, e cada igreja também, Senhor, porque o Senhor é Deus, e o Senhor vai falar. Amém. Não há desculpas. Rompa os seus limites. Repete comigo, não há desculpa. Fala, não há desculpas. Rompa os seus limites. Vira para quem está do ladinho e fala, rompa os seus limites. Não é ética esse negócio de ficar falando toda hora, né? Vira para o lado, vira para o outro. Isso aí a gente aprende que não é ético. Mas a gente não é perfeito, é ou não é? Hã? Glória a Deus. Queridos, Êxodo 3:10, Deus está chamando Moisés, falando assim para Moisés, vem agora que eu vou te enviar, e você vai ter que ir até o Faraó. Só que os fatos da vida de Moisés, que aconteceram até aqui, foi que Moisés cresceu no palácio do Faraó. Vocês sabem que o Moisés nasceu e aí o Faraó queria matar todas as criancinhas. Conhece essa história? Conhece ou não? E aí a mãe jogou ele num betumezinho, num cestinho, na beira do rio Nilo. E aí a filha do Faraó achou o menino e a filha do Faraó quis criar um menino. O nome Moisés significa tirado das águas. E aí a irmãzinha de Moisés ficou acompanhando, vendo a cena. E a filha do Faraó achou aquele menino, falou assim, eu vou cuidar dele. Olha aqui, está no rio, eu vou cuidar dele. Só que o menino precisa de alguém para amamentar.
A irmã do Moisés, sabiamente: minha senhora, eu sei de uma mulher que está com os peitos cheios de leite. Ela chegou em casa e falou: mãe, Moisés foi encontrado pela filha do faraó, e ela está precisando de alguém para dar leite para o menino. E eu falei que eu conhecia alguém. A senhora vai ficar morando no palácio um tempo, dando leite para o menino. E aí Moisés ficou com a mãe, sem a mãe dizer que era a mãe, claro, e amamentou. Quando deu tempo de amamentar, acabou a amamentação, a mãe foi embora, triste, mas feliz, porque todas as crianças tinham morrido, mas seu filho estava vivo. Triste porque não ficaria com seu filho, mas feliz porque estava, entre aspas, num lugar de príncipe. E Moisés cresceu no palácio de Faraó, e ele ficou até os 40 anos de idade morando no palácio de Faraó. Aprendeu toda a ciência, toda a cultura, todo conhecimento. E ele cresceu com o filho do Faraó, Ramsés. Quem lembra do ministério dos 10 mandamentos aqui? É para a gente ter uma noção, né? E aí, numa certa idade, ele começou a se perguntar quem eram os pais dele, de onde ele veio. Começou a questionar. Ele começou a ver que os traços dele não batiam com a mãe do faraó, com a filha do faraó. Eu sou diferente. E a identidade começou a ser uma coisa que passou a permear a cabeça dele. Até que ele descobriu que a identidade dele era a mesma dos escravos. E com 40 anos de idade, Moisés resolve, porque ele mora no palácio, tem vida livre, não vai ser o herdeiro de Faraó, porque não é filho, mas ia ser o braço direito do filho, é amigo do filho, construiu um afeto, consequentemente é assim que se imagina. E quando ele vai ver os escravos, e ele vê os exatores batendo, ele pega e se compadece daqueles escravos, porque é seu sangue. E ele não achou justo, ele sendo hebreu, lá no palácio, tomando suco de laranja, frutas vermelhas, danoninho, milkshake, é ou não é? E os hebreus comendo, não vou nem falar o que você já sabe, né? Resto da comida do faraó. A pessoa quer falar outra coisa, né? Mas era o resto da comida do faraó, as sobras. E quando ele viu os exatores batendo no escravo, ele se condoeu, ele perdeu a cabeça, defendeu o escravo e acabou matando um egípcio. Quando ele mata o egípcio, ele sabe que imediatamente ele feriu uma ordem do rei, porque o rei que mandou os exatores baterem nos escravos, para extrair um serviço com base nas chicotadas, nos açoites. Ele falou: eu matei um egípcio, a coisa não vai ficar boa para mim. Então, com 40 anos de idade, Moisés vaza do Egito. E Moisés vai viver em outro lugar, uma terra distante dos olhos de Faraó, mas não distante dos olhos de Deus. Certo dia, Moisés apacentava as ovelhas. Fala assim, Moisés era um líder de célula. Quem apacenta as ovelhas, eu posso dizer que é líder de célula, sim ou não? Moisés já estava apacentando ovelhas. Ele estava passando do lado do ocidente, e ele estava passando do ocidente do deserto para levar as ovelhas para pastarem. E de repente ele vê um fogaréu, ele vê uma sarça pegando fogo, mas não se consumindo. E aí o Senhor Deus chama ele. E esse dia que Deus chamou, Moisés já estava com 80 anos. Fala assim, 80 anos. Até os 40, Moisés ficou aonde?
no palácio. Dos 40 aos 80, Moisés ficou cuidando de ovelha. Com 80 anos, Deus apareceu para ele. E Deus chamou ele, porque Deus estava vendo os hebreus. Os olhos de Deus ainda continuavam para aquele povo sofrido. Os olhos de Deus continuavam vendo o povo dele sendo escravizado, chorando, orando, pedindo e clamando. E Deus quis levantar um libertador. E esse libertador tinha uma missão. Então ele escolhe Moisés para ser o libertador. Mas o Moisés está agora com 80 anos, a sarça pegando fogo. Ele fica admirado com aquela cena. E ali ele tem uma experiência com Deus. E aí Deus tem uma conversa com ele, de 3 versículos hoje. Mas semana que vem eu vou fazer o parte 2. Hoje não há desculpas. Rompa os seus limites. Semana que vem será o parte 2. E o parte 1, que é o de hoje, em 3 versículos, já dá para fazer um estrago. Já dá para fazer um arrombo no nosso coração, de triturar pedras que precisam ser quebradas. Esses 3 versículos que eu acabei de ler, eu poderia dizer que Deus estava dizendo para ele assim: Moisés, você vai ter que romper os seus limites. E talvez você não entenda por que que Deus falando isso significa romper os limites, mas hoje você vai entender. E o que a gente vê Moisés fazendo nesses 3 versículos é arrumando desculpas. Você conhece crente que dá desculpa? Olha para trás, não olha para o lado não, olha para trás, olha para trás, você não vai encontrar. Agora olha para o lado, que talvez você encontre alguém do lado. Esses 3 versículos começam Deus pegando Moisés na vidinha dele, a vidinha dele lá quietinho. E aí eu poderia dizer nesses 3 versículos, Deus dizendo: Moisés, eu estou te chamando para romper limites. E é nesse contexto que eu quero trabalhar com a igreja nesse texto. Repete comigo assim: Deus está nos chamando para romper limites. Primeiro limite que Moisés tem que romper é o limite geográfico, porque agora ele não está mais no Egito. Vocês estão comigo? Versículo 10 diz que Deus falou para Moisés assim: eu te enviarei a Faraó. Onde estava o Faraó? No mesmo território ou em território diferente? Aonde estava o Faraó? No mesmo território ou no território diferente? O que Moisés estava fazendo? Ele estava em um território diferente do Faraó, porque o passado dele de assassino o fez ele viver agora nessas terras. Até porque ele tem juízo, ele quer viver. E essa terra que Moisés está vivendo é uma terra chamada, na minha aplicação, é chamado de terra de segurança. Por que terra de segurança? Porque onde ele está, o Faraó não vai achar ele. E se o Faraó não acha ele, não tem morte. Então, o que Deus está falando para Moisés? Queridão, aí está seguro, né? Sai daí. Vai lá falar com o Faraó. Traduzindo, lá é enfrentar e pôr a cara com o perigo. Sai da zona de segurança. Mas aqui tá bom, Deus. Aqui ninguém faz nada. Aqui eu vivi 40 anos num sossego. Eu fiz aquele queijinho de Minas. Quem já comeu aquele queijinho de Minas? É bom, né? Doce de leite. Aqui tá tranquilo. Aqui tá gostoso. Eu tenho minha mulher. Aqui tá beleza. Eu tô com a minha vida estabilizada. Tô cuidando de ovelha. Vai até o Faraó. Mas lá o Faraó pode me pegar. Rompa os seus limites. O que esse versículo
especificamente esse trecho diz: eu te enviei a Faraó. É Deus falando assim: é agora, não é depois. Eu vou te enviar lá no Faraó. Sai da tua zona de conforto. As ovelhas que você está cuidando é zona de conforto. E para você romper e chegar lá, você sabe o que vai acontecer? Não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Quem rompe vai viver experiências. Quem sabe o que aconteceu? Vocês sabem as pragas? Quem conhece a história? Experiências só vêm quando se rompe, quando você sai da zona de conforto. Todos nós, de certa forma, temos um rebanho. Tua casa é um rebanho, teu discipulado é um rebanho, tua célula é um rebanho. O Moisés já tinha um rebanho, mas Deus estava de olho num novo rebanho para Moisés. Quem era o novo rebanho? Eram os hebreus escravizados. E aí Deus está falando para mim e para você: a tua célula já tem um rebanho, a tua igreja já tem um rebanho, o teu discipulado já tem um rebanho, mas está na hora. Deus está nos chamando para a gente romper os limites territoriais, porque existe um rebanho maior esperando a igreja e os Moisés e os libertadores. Deus vai levantar libertadores, querido. Deus está chamando você para romper as fronteiras. Lidar com as ovelhas que Moisés cuidava, ele já está craque. Já sabe o que uma gosta, qual que é a mais levada, sabe qual que é a mais arteira, sabe qual que é a que fica mais perto dele. Mas Deus está preparando umas ovelhas para o Moisés, que muitas vezes tem bode lá no meio daquele povo, que você sabe muito bem que tinha uns bode. Mas Deus estava dizendo assim: você vai precisar sair da zona de conforto, das 4 paredes da tua igreja, das 4 paredes da tua célula. Olha para o lado, entra num território novo, que eu vou te colocar experiências sobrenaturais. Precisamos romper, precisamos sair da zona de conforto. Teu hospedeiro é bacana, os preços muito bom, mas nós temos que sair. Você precisa, porque as outras pessoas fora do teu aprisco só serão livres quando Moisés, que é você, chegar até lá. Enquanto você não romper, tem vidas que vão ficar em cima de escravidão. E aí, querido, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos romper os limites, sai do conforto. A Bíblia diz que quando Deus apareceu para Moisés, tinha uma sarça queimando. E talvez, eu não sei, mas talvez o teu coração já vem há um tempo queimando, igual aquela sarça. Queima, mas não se consome. O meu coração, pastor, ele está se queimando para um chamado, para romper um limite. Esse limite vai me custar a zona de conforto, aquilo que eu sei fazer. Aqui no pasto, cuidando das ovelhas, eu sei o que eu posso fazer, eu sei onde eu posso ir. Mas lá perto do Faraó, eu não sei como vai ser, mas Deus está chamando. Moisés foi, mas ele deu muitas desculpas. Moisés achou que as desculpas mudaria a ideia de Deus. Nós precisamos entender que as desculpas não vão mudar a ideia de Deus. E se o teu coração tem queimado, eu quero te dizer, você não vai conseguir fugir por muito tempo. Eu não consegui fugir por muito tempo. Em outras palavras, quem poderia fazer a diferença lá no Egito não era quem estava lá, porque quem estava lá estava sujo. Deus precisou levantar alguém de fora. Moisés é o homem que tinha que salgar aquele lugar.
Só que se ele fica só no território dele, ele seria sal no saleiro. Quantos já viu essa expressão, sal no saleiro? Você é muito bom como crente, você é uma bênção como crente, mas está na hora de você romper aquele espaço da tua tapuerzinha, daquele plásticozinho, tirar a tampa, sai do teu território e vai para a panela, vai para o prato, vai para a bandeja, vai para tudo quanto é coisa, porque tem pessoas esperando você sair. Salgar a igreja, salgar a sua célula, salgar o seu discipulado é fácil, você precisa é salgar lá fora. Tem gente esperando. Moisés vai, vira para quem está do seu lado e diga assim: Moisés foi, mas deu algumas desculpas. Mas o tema é: não há desculpas, rompa os seus limites. Deus está chamando a igreja. Esses folhetos, essas orações que nós vamos entrar, os vizinhos que nós estamos pegando as orações, sabe como chama isso? Chama: o Moisés está chegando no território dos outros. Você sabe como vai ser? Não sabe como vai ser. Só que uma coisa é fato: quando Deus chamou para nós irmos até os vizinhos, sabe o que Ele está dizendo para nós? Eu estou te chamando para você ter experiências sobrenaturais. Quando você chega até alguns faraós, você vai ver. Mas tem gente que ainda não saiu do território. Tem gente que ainda está preso. Talvez tenha medo de sair do território, da zona de conforto. Não, enquanto a célula está com a gente aqui, eu sinto a vontade de orar. Mas se começar a aparecer gente nova, eu já não sinto vontade de orar. Isso é zona de conforto. Você só vai viver experiência sobrenatural quando você romper, quando você sair da tua zona de conforto. A célula está confortável com a quantidade de pessoas que está lá. O teu discipulado então nem se fala, se coçar você dorme. Você precisa verdadeiramente experimentar situações novas, território novo, aventura nova. Como que vai ser, pastor? Agora que o discipulado ficou redondinho, vai vir mais gente para o teu discipulado. E aí, como é que vai ser? Território novo. Não se acostume com o território do seu discipulado. Você tem 3 discípulos, você está falando assim: ai, graças a Deus meu discipulado está muito gostoso, está uma bênção. O que eu quero é tirar você do confortável. O que Deus quer é tirar você do confortável. O limite geográfico não fala só de terra, fala também de interior. O nosso interior precisa romper. A mesma oração que você faz com o teu time, que está entrosado, quero ver como vai ser quando tua célula tiver 20 pessoas, você falar: não tem onde pôr para sentar aqui. E agora? Agora é território novo para você. Posso ouvir um amém? Você precisa sair. Você está acostumado a falar na tua célula, mas em breve nós vamos fazer um encontro na igreja, e a hora que te chamarem para você pregar no encontro, você dizer assim: pastor, uma coisa, pastor, vai com calma, é eu pregar na minha célula, mas pregar no encontro, eu não consigo, porque pregar no encontro é uma situação. O que Deus está te chamando é para você sair da zona de conforto. Deus está te chamando para sair da zona de conforto. Quando começar a levantar os ministérios, as redes de casais, as redes de homens, as redes de mulheres, quando você, homem, o isque de Deus, começar a se levantar e falar assim: eu vou liderar a rede da macharada, vai ser a rede da macharada, vai ser Bíblia, jejum, oração e picanha. Gostou, né? Principalmente da terceira pessoa do propósito, não é? Bíblia, oração e picanha. A terceira pessoa então ficou fantástico. O que acontece, querido? Começa a chegar gente, começa a fazer uma rede, começa a chegar um monte de gente, isso é que você tem que cuidar. Pastor, eu não sei. Território novo. Você está achando que Deus te chamou para você ficar só nesse territóriozinho aí? Aliás, quando você chegou no território que hoje você está, você rompeu.
porque você não estava ocupando a função que você ocupava. Você não chegou na igreja líder, você não chegou na igreja discipulador, você não chegou na igreja líder de célula, só que você rompeu. A grande questão é que você conquistou um certo espaço, e você está ali com as cabras, você está ali com as ovelhinhas, está com o pelo, está quase dormindo. Você já tem uma árvore, e você está dizendo assim, eu já tenho uma árvorezinha, e Deus está dizendo assim, vou acabar com essa árvore, aí tem uma árvore maior para você. Você sai, tira a tua rede dessa árvore pequena, porque eu tenho uma fazenda cheia de árvore para você cuidar. Não vai ter tempo para você ficar com uma árvore. Já já você está coordenando várias árvores, vários ministérios. Mas como que vai ser isso, pastor? Assim como foi quando foi para você assumir alguma coisa dentro da igreja. Você não sabia como seria, você simplesmente arriscou. E sabe o que aconteceu? Você cresceu, você amadureceu. Só que está na hora da igreja romper mais, para viver experiências maiores. Deus está te chamando para romper os limites. Primeiro limite: rompa os seus territórios internos e externos. Segunda coisa que eu aprendo aqui, quando ele disse também, eu te enviei a Faraó, quer dizer, tem que sair daqui e ir para outro território. O segundo ponto que tem que romper isso é forte, é no posicionamento, Moisés. É no posicionamento que você vai ter que ter fora do teu território. Porque o posicionamento que você tinha quando você cresceu com Ramsés era um. Mas agora você tem que voltar lá, não do mesmo jeito que você viveu lá. Você tem que voltar lá posicionando-se, presta atenção, posicionando-se como alguém que vai trazer algo da minha parte para eles. Quando Moisés viveu lá, era o que tinha liberdade no palácio, era o que era amigo do Ramsés. Existem laços, afetos entre Moisés, porque ele viveu lá. O pai, Faraó, pai, da época que ele matou o homem, já morreu. Quem assume é o filho, da qual cresceram junto. Agora Moisés tem que voltar lá. Mas repare que quando Moisés volta, ele encontra quem? Aquele cara que construiu lembranças na infância e na juventude. Só que agora ele não vai voltar como o amiguinho, ele não vai voltar como o colega. Aquele futuro faraó, com um amigo, meio irmão do futuro faraó, que ocuparia cargo de liderança, já não existe mais. Agora eu tenho que voltar lá, como um homem de Deus, sem misturar o lado afetivo. A minha posição vai mudar, a maneira com que eu chego lá muda. Agora, a forma de lidar com as pessoas, e é nisso que a gente tem que romper, é a segunda coisa que a gente tem que romper. Na verdade hoje eu separei 4. A segunda coisa que a gente tem que romper é a forma que a gente vai lidar com as pessoas que a gente tinha relacionamento antes, tem que mudar. Sabe aquele colega teu que você cresceu soltando pipa com ele? Agora, você não é mais o Moisés do mundão. Você é um homem que tem um projeto para cumprir de Deus. Agora, você é alguém que foi chamado por Deus para ir e saquear o inferno e povoar o céu. Então não dá mais a relação que se tinha antes entre Moisés e Ramsés, não pode ser a mesma. Quando você for para a escola, quando você for para a faculdade, quando você for para o trabalho, a relação que você construiu já não pode ser mais a mesma.
Quem você tinha de afeto na tua família, o afeto pode até continuar, mas não pode predominar, porque se o afeto predominar, você não cumpre o propósito. Porque agora, o que acontece? O Moisés está indo até o faraó para dizer algo que ele não vai gostar. E aí, querido, fazer a obra de Deus é uma coisa, mas quando você tem que pegar alguém que você tem um afeto, quando você tem que pegar alguém que você construiu um passado antes, e ali você se posicionar, não como o coleguinha que saía para tomar cerveja, não como o coleguinha que saía para ir para as gandaias, não como a amiguinha que fazia coisa errada na escola, não, agora eu estou voltando diante de você, mas eu sou outra pessoa, eu tenho que me posicionar, isso custa amizade. A forma como você vai chegar até seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu tio, sua tia, seu neto, seu avô, seu bisavô, vai ter que mudar. A forma agora é outra, você não é mais aquele um que saiu, você é um outro que está indo com uma meta, com uma missão e com um propósito. Deus está dizendo para Moisés, vai até o faraó, porque eu vou te constituir alguém diferente lá. Quando Deus me chama, quando Deus te chama, e que Ele manda a gente ir até o mundo, sabe por que Deus manda a gente ir até o mundo? Para mostrar para o mundo qual é o modelo de Deus na terra, para dizer para o mundo qual que é o padrão. Quando Ramsés vê Moisés chegando, ele não sabe quem está chegando, e na cabeça de Ramsés, quem está chegando é aquele um que viveu até os 40 lá no palácio. Mas quem está chegando não é mais aquele sem Deus, é alguém cheio de Deus. Então quando você for encontrar alguém lá de fora, não é mais aquele que estava lá fora, que está se encontrando com o que está lá fora, mas é o que está cheio de Deus daqui de dentro, que está indo lá se encontrar. E quando você vai para lá, vai uma missão junto com você. Quem está entendendo? E eu e você precisamos romper. Romper, porque quando Moisés chega para o faraó, ele traz notícias. Deus mandou você soltar o povo. Mas não é o coleguinha que está falando, não é mais o coleguinha. Não é aquele um que tinha um apelido tal, com um apelido tal, quando era do mundo, não. Inclusive quando você for encontrar uma pessoa do mundo, você é diferente agora. Você o trata diferente de como você o tratava. Se lá no mundo era apelido daqui com apelido de lá, quando você for, já não chama do apelido, já chama pelo nome. Porque quando você chegar na pessoa e chamar a pessoa pelo nome, sendo que quando você viveu com ela, conviveu no mundo, aquela amiga, aquele amigo, quando você chama pelo nome, ela vai falar assim: fisicamente é ela, mas está mudada, está diferente. Não tenha medo, igreja, de se posicionar, porque dentro da igreja nós nos posicionamos. Eu sou o líder de célula, eu sou o discipulador, eu sou o intercessor, eu sou a dança, eu sou a porta, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas no meio da tua família, você é lá o que você é aqui. Você tem que se posicionar lá. Você não vai fazer lá o que você não faz aqui só porque você está lá para agradar alguém. Se lá está bebendo, aqui você não bebe, então lá você também não bebe. Quando a gente se relaciona com o Egito, a forma de se relacionar tem que mudar. A forma de nós sermos tem que mudar. Mas o Moisés também não foi mais falar só com quem ele tinha intimidade. Tinha estranhos nessa parada também. Quando nós estivermos junto dos que conhecemos, devemos representar Deus. Mas quando também estivermos perto de quem não conhecemos, temos que romper. Ele tem que romper. Não é só aqui dentro da igreja. Tem gente que está preso. Aqui dentro é livre, mas quando chega com certas pessoas, ainda está preso no passado, nos laços, nos sentimentos e nas emoções. Lembra que legal que era quando nós fazia isso? Lembra? Eu lembro, mas não acho graça mais. Está entendendo ou não? Não vou ficar dando risada do passado do pecado. Se eu me arrependi, aquilo entristeceu a Deus. Se eu enxerguei que aquilo entristeceu a Deus, a pessoa vai falar assim: mas você mudou. Eu mudei, mas eu continuo te amando. Está entendendo a diferença não?
eu não vou ser a mesma pessoa. Eu posso continuar te amando, mas não vou ser a mesma pessoa. E por falar nisso, eu vim até aqui justamente porque eu te amo. Existe um plano, existe um Deus que eu conheci. Existe um Deus que queimou uma sarça chamada coração, mas não queimou fisicamente, queimou internamente, que eu gostaria de convidar você para conhecer. Porque se você se permitir, vai queimar o seu coração sem se consumir também. Você não pode ficar preso quando você está com a tua família, você ser o mesmo. Não. Os colegas de escola também não. Se Deus tem queimado no seu coração para você romper, querido, é um chamado que Ele está te colocando. Então você tem que romper o lado emocional. Às vezes tem gente que não cresce por conta do lado emocional. Lê Bíblia, ora, busca, mas não consegue ser aquilo que você é como discipulador, espiritualzão. Quando chega num outro ambiente lá do Egito, ou da família, você não consegue ser. Mas Deus está falando que você tem que romper. Você vai ter que ser também. Você vai ter que ser um Moisésão, é lá que você tem que ser um Moisés. Em amor, você vai ter que ser um Moisés. Ah, mas eu não consigo. É que a gente foi criado tanto tempo junto. É nisso que você tem que romper. Existem cordões umbilicais que você tem que cortar ele, porque agora você firmou um cordão umbilical com Deus. Agora existe uma história nova para você construir. Deus vai mandar você falar coisa para pessoas que você criou um relacionamento e um emocional antes. E eu quero ver o que você vai fazer quando Deus mandar você falar. Você vai dizer, não vou falar porque é muito meu amigo. Não é mais seu amigo. Não tem Jesus. É o hebreu que você vai conquistar. É a terra prometida que você vai ganhar. Mas o que você vai fazer? O que Deus mandar você falar, você precisa falar. E o que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. Ah, mas é mais nada. Mas vai dar ruim. Vai dar ruim, Deus vai dar ruim. A coisa não ficou boa para Moisés. Vocês sabem que a coisa não ficou boa para Moisés. Você quer ganhar a sua família, amém? Quem quer ganhar a família aqui? Levanta a mão. Você quer ganhar os vizinhos, amém? Mas se você não rompeu o lado emocional, para eles ver que agora você não é mais o coleguinha, aquele do apelidinho, aquele da rua que soltava pipa, aquela amiguinha que ia sair para não sei o que, não. Se você não mostrar que agora você é um profeta e uma profetisa de Deus, você não vai ganhar ninguém. Então nessa hora, o lado emocional não pode. E Deus está te chamando, você precisa romper. Você precisa romper. Mostra para os Ramsés, para o Egito, para aqueles que você foi criado junto, que chegou uma pessoa diferente. Você vai falar coisas que eles vão ficar chocados, mas você vai dizer, a minha intenção não é destruir vocês. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Porque a forma como eu vejo as coisas agora é diferente. Alguma coisa queimou dentro de mim. Eu preciso romper. Eu não posso ser aquele líder rígido, duro, disciplinado, mas que quando pega certos Ramsés emocional, me desloca no meio. E eu não consigo nem reagir como um cristão. Mas Deus está te chamando para você. Vai até o faraó e vai posicionado como alguém que eu estou enviando. Vai como alguém, não que representa a si próprio, não como quem viveu, vai como alguém que me representa. Deus está nos chamando, em terceiro lugar, para nós rompermos os limites. Versículo 11. Olha o que o Moisés disse no versículo 11. Quem sou eu para ir a Faraó? Que frase descabida é essa do Moisés? Quem sou eu para ir ao Faraó? Sabe por que Moisés disse isso? Porque a maneira dele se medir estava desfocada. Na cabeça dele, isso não é só na dele não, tem muita gente assim. Na cabeça dele ele ainda é o assassino. Na cabeça dele o faraó é o que tem o poder.
não podemos temer as pessoas que estão num outro território. Eu vou lá, é o faraó, é rico, é empresário, já humilhou meio mundo, já falou um monte para todo mundo, já fez rolo nas redes sociais. Esse cara, essa mulher é não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você não pode temer os que estão fora do teu território, porque você não está indo no seu nome, mas você está indo no nome de Deus. E aí, queridos, quando ele se vê, ele diz: quem sou eu? Ele está se colocando abaixo, porque os olhos dele estão de uma forma terrena. Você sabe muito bem que todo rei tem um cetro na mão. Quem sabe o que é cetro aqui? Levanta a mão. Cetro. O cetro de um rei é um cetro de ferro, um cetro bonito. O cetro, quando o rei fica sentado no trono e alguém chega, e essa pessoa que chega, se chegar de uma forma intrusa e o rei estender o cetro, os soldados imediatamente pode matar aquela pessoa. O cetro define autoridade. Moisés já começou a pensar: se eu aparecer na sala do Ramsés, ele não quer saber se nós vivemos 40 anos juntos, ele vai executar porque eu matei um egípcio. Ele vai pegar o cetro de justiça dele, que não é de justiça, mas é o cetro dele, de ferro, poderoso. Quem aqui já viu um cetro de um egípcio? Todo bem decorado, ou alguns tem uma serpente assim em volta. Esse cetro é poderoso, Faraó é poderoso, pensa Moisés. Só que Deus, que olha tudo, diz para Moisés: quem é você? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho na mão um cajado. Mas se compara um cajado de um pastor de ovelha com um cajado de um cetro se compara um cetro de juízo de um faraó, de ferro, decorado, bonito, polido, com ouro, com pedras, com um cetro simples, lascado de madeira? Não. Mas aí o Senhor diz assim: leva o teu cetro, porque o teu cetro é simples, mas é com esse cetro simples que eu vou engolir o cetro do faraó. É com esse cetro de madeira que eu vou te exaltar. Você só precisa romper. O que você tem na mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Põe no chão. O cajado virou o que, igreja? O cajado virou o que, igreja? O que você tem na mão pode ser simples, mas quando Deus está chamando para você romper, Ele transforma o simples em muito mais poderoso do que está na mão dos grandes. Sabe, querido, cajado foi feito para cuidar de ovelha. Cajado foi feito para proteger a ovelha, para bater na ovelha, e é de madeirinha. Só que agora Deus está falando assim: esse cajado teu, que por certo fisicamente é muito mais feio do que o cajado do faraó, muito mais simples, mas eu vou mostrar para o faraó com quantos paus se faz uma canoa. Eu vou mostrar para o faraó o que é um cetro feio na mão do Deus vivo. E aí, querido, ele foi, e aquilo que era simples, com uma função simples, com uma função limitada à ovelha, se transforma em serpente, se transforma no que vai abrir o mar, se transforma naquilo que vai fazer o rio Nilo ficar em sangue, se transforma num operador de milagre. E aquilo que é de ferro, bonito, que está na mão de Faraó, não tem poder nenhum sobre o que é simples. Por quê? Porque um tem a ver com o Faraó, que é rei da terra, mas o outro tem a ver com Deus, que é rei dos céus e da terra e do inferno e de tudo. Quando você tem algo simples, mas que está na mão daquele que é rei nos céus, mas que está na mão daquele que é rei na terra, meu irmão, ninguém segura. Ninguém. O problema é você olhar para aquele cajado simples e ter coragem de romper. O que tem na tua mão, Moisés? Um cajado simples, mas eu vou te usar com esse cajado simples.
simples. O que tem na tua mão, líder de célula? Eu tenho uma célula simples, pastor. Meu hospedeiro é muito simples. Talvez não sabe nem abrir a Bíblia direito. A minha vizinhança, então, não sei nem como é que elas vão para Jesus. Meus purê de batata, tem hora que está parecendo uns purê azedo. Tem hora que está parecendo uns negócios intragáveis, que não dá para comer, o trem duro, paçocado. Olha, pastor, tem um monte de lasca na minha célula. Mas se o líder quiser romper, você vai ver o cajado nas tuas mãos se transformar num lugar de poder e de libertação. Se você está olhando para a tua célula, para a circunstância da tua célula, e achando que você só vai romper se a sua célula fosse boa, e eu quero te dizer, sua célula não rompe se ela tiver muita gente. Sua célula rompe se aquilo que está nas tuas mãos, você está disposto a romper. Sabe o que significa o cetro? Autoridade. Sabe o que significa o cajado que Deus estava constituindo? Autoridade e poder. Porque não é só o que Moisés falava, é o que aquele cajado fazia. Deus está chamando você para romper limites, para não olhar para o teu cajado, para não ficar ali, porque o texto diz: quem sou eu para ir ao faraó? Quem é minha célula? Minha célula é a menor, minha célula é a mais feia, minha célula está num lugar menos estratégico. Eu não sei que nome que você coloca para a tua célula, eu não sei que nome que você atribui para os teus purês, mas eu só sei que se tiver um coração queimando por Deus, a hora que sair desse culto hoje, se você não tiver medo de romper, sua célula vai explodir de tanta gente. Porque você não vai ter medo, porque você vai sair de territórios, você vai começar a fazer coisas que você não fazia, você vai falar com quem você não falava. Sabe quem que de repente Deus está esperando para encher a tua célula? Moisés viveu 40 anos no Egito e 40 anos cuidando de ovelha. A igreja de Moisés cresceu absurdo, sabe por quê? Porque ele se posicionou em falar com quem fazia muito tempo que ele não fala. Deixa eu fazer uma pergunta, será que não tem gente no teu convívio que faz muito tempo que você não vê? Será que não tem gente na tua família que faz muito tempo que você não conversa? Será que não tem gente que você precisa ganhar, que você jogava bola, que você saía, que não sei o que, e nunca mais você viu? E agora Deus está dizendo assim: esse é o Egito que eu estou mandando você ir lá, mas não vai de qualquer jeito não. Vai lá dizer que você tem uma célula. Mas minha célula é simples até ontem, mas a partir de hoje vai ser a célula do sobrenatural. Quando Moisés encara o Ramsés, e ali há um teste para ver o poder de Deus, que o cajado transforma em serpente. Os magos do Egito disseram: isso também a gente faz. Sim, só que o cajado daquele que encarou o medo, para ele estar no Egito, ele encarou. Deus quer que você pare de olhar para a posição que você está e comece a olhar para uma posição maior, porque é aí que Deus vai fazer algo. Aí você vai romper. Não dê ouvidos ao que tua cabeça diz, ou ao que os teus olhos dizem, ou ao que você vê. O cetro dele é poderoso, ele manda em tudo. Quarto lugar, Deus está nos chamando para romper limite. E eu vou usar a mesma frase. Repare que o item 1 e item 2, eu usei a mesma frase, que nada mais é que: eu te enviarei a Faraó. Isso remete a território e remete à pessoa do Ramsés, que é pessoa ligada emocional. E o terceiro é: quem sou eu para ir a Faraó? Que quer dizer, está colocando muito status no faraó, porque tem um cetro, porque tem poder, e está se vendo como um assassino, está se vendo como uma mesma pessoa. Está na hora de você mudar a maneira que você vê você mesmo. E quarto, a mesma frase, agora vamos para o outro agora. Quem sou eu
para ir a Faraó. Deus só dá uma resposta para ele, que na verdade Deus não responde. Deus falou no versículo 12: eu serei contigo. Qual foi a pergunta dele? Me ajuda. Qual foi a pergunta dele? Quem sou eu para ir a Faraó? Qual foi a pergunta de Moisés? O Moisés estava perguntando de quem? Ajuda, me ajuda. Me ajuda. De quem que o Moisés estava perguntando? De quem que Moisés estava perguntando mais forte? E Deus respondeu o quê? Deus respondeu quem Moisés era? Ei, Deus respondeu quem Moisés era? Não. O que Deus respondeu? Eu serei contigo. Não, eu vou de novo, tua ficha tem que cair. O que Moisés perguntou para o faraó, igreja? Quem sou eu para ir faraó? Na cabeça de Moisés, a vitória viria pela cabeça dele. Ele estava medindo a vitória por ele mesmo. O que Moisés não está entendendo, que quem vai dar a vitória da tua célula, do teu discipulado, da tua igreja, não é o Moisés. Deus só está pedindo para o Moisés romper, porque a função de fazer um milagre não é do Moisés, é do próprio Deus. É Deus. Deus está falando assim: não se trata de você, se trata de mim. Eu serei contigo. Acabou. Não há desculpa. O problema é que a gente quer arrumar desculpa. Essa frase de Moisés, quem sou eu para ir a Faraó? Moisés está querendo dar uma lição de moral em Deus, para Deus enxergar assim: não, realmente, você comparado a Faraó, ele está querendo arrumar desculpa. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você conhece alguém que fica arrumando desculpa? Até parece que o que vai se apresentar a Faraó é o mesmo Moisés que saiu. Não, o Moisés que saiu sem identidade. O Moisés que saiu sem Deus. O Moisés que está voltando, não está voltando sozinho. O que saiu sozinho, mas o que está voltando agora está dizendo assim: não te importa quem você é, importa que você vai estar comigo e eu estarei com você. Está entendendo ou não? Não podemos ter medo de entrar em territórios diferentes, seja de quem conhecemos ou de quem não conhecemos. O que importa, querido, é que nós verdadeiramente estamos entendendo que Moisés é a mesma coisa. Moisés entendeu o seguinte, que as desculpas para Moisés não era desculpa, era argumento. Eu vou repetir. Para Moisés não era desculpa que ele estava dando, era argumento. Mas para Deus, nada mais era que medo e falta de confiança. Você pode até ter todo o argumento que você quiser, mas se Deus está queimando no teu coração para você romper, se já há dias Deus vem queimando no seu coração para você romper, às vezes Deus vai falando assim: eu vou te usar, eu ainda vou te usar muito, você vai pregar muito, eu vou fazer algo grande na tua vida, você vai salvar muitas vidas lá fora, você vai tirar muito Egito de lá e trazer para Deus. Só que a gente acaba que fica preso no medo, e para não dizer que a gente tem medo, a gente usa argumento, quando na verdade é desculpa, quando na verdade Deus fala: não, é medo. Ei, você acha que Deus julga os teus argumentos como argumentos, mas Deus julga: você não está confiando em mim, você não está confiando em mim, você está com medo. Quer ficar só no teu territóriozinho? Já acostumei, pastor, porque eu fazendo isso que eu faço bem feito. É melhor eu fazer uma coisa bem feita do que eu me arriscar e fazer coisa nova. Não se trata do que é melhor para você, se trata daquilo que é melhor para Deus. Sabe, queridos, Moisés tinha umas ovelhas para cuidar, mas Deus estava olhando um horizonte maior, dizendo: eu tenho uma quantidade de ovelhas que você tem que cuidar também. Você está olhando a tua célula, está olhando o teu discipulado, a tua casa, você fala assim: eu já tenho ovelhas para cuidar. E eu vou te dizer uma coisa, tem gente deixando essas áreas
impedir e não rompe os seus limites. Só que aí, você não pensa que você está agradando a Deus, embora esteja com ovelhas, mas Deus está vendo um monte de ovelha lá fora precisando de Moisés. Não deixa o medo dominar você. Não deixa. Para de dar desculpa. Ou achar que os outros vão entender suas desculpas como argumento. Porque alguém até pode interpretar como argumento, mas Deus só vê como medo. Não há desculpa. Você tem que romper. Você tem que romper. 4 áreas. Sai da tua zona de conforto. Vai viver o que você não está acostumado. Não fica com medo de encarar coisas novas, não. Não fica com medo de encarar desafios grandes, não. Vai romper. Se Deus te capacitou para você estar onde você está, Ele vai te capacitar para você estar em ponto maior. Porque você tem que romper. E quando você for, vai entendendo, eu sou enviado de Deus. Eu sou um homem e uma mulher que tem uma missão de Deus. Aqui eu não sou o coleguinha, eu não sou o parente, eu sou o servo de Deus, ministro de Deus. Eu tenho uma missão, gostem ou não, eu vim para cumprir a missão de Deus. E Deus está nos chamando, em 4º lugar, que eu expliquei esse texto, do eu serei contigo, e que a partir disso você não tem mais motivo para isso. Que esse 4º lugar que Deus está nos chamando para romper Deus está nos chamando para romper limites, de que Deus não está só na igreja. Aqui é a nossa sarça queimando, aqui a gente chora, aqui a gente pula, aqui a gente dá glória a Deus, aqui queima. Deus está dizendo assim, eu vou ser com você lá também quando você estiver na rua, no evangelismo, naquela casa do vizinho, nos parentes, naquela amiga tua que você não vê, naquele colega teu que você jogava bola e saía e soltava pipa. Eu sou contigo, rompa. Eu não sou o Deus de 4 paredes, da tua célula, do teu discipulado, da tua igreja. Eu sou o Deus de onde você colocar a planta dos seus pés. Eu sou o Deus que te acompanha, eu sou o Deus que te guia, eu sou o Deus que te empurra, eu sou o Deus que te protege. Nem cetro, nem faraó, nem inferno, nem diabo toca, porque eu cuido de você. Você só tem que levantar. Pode aplaudir o Senhor. Se coloque em pé. Nós vamos ter um tempo